Meus amigos, porque eles falam que vai ter um arrebatamento, mas eles não sabem nada a respeito desse arrebatamento. E uma pessoa perguntou para mim se a igreja iria passar pela tribulação, e hoje nós iremos falar a respeito disso. Grande Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, iluminar esta mensagem, Senhor, para que as pessoas venham entender a respeito desse arrebatamento, que está escrito aqui em Tessalonicenses 4,16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui é a ordem do arrebatamento, e nessa mensagem aqui, ó, o arrebatamento, vamos ver o que o profeta Irmão Branham fala. Olha, essa mensagem aqui serve para as pessoas que dizem crer na mensagem do profeta e não sabem nada a respeito desse arrebatamento, como acontecerá esse arrebatamento. E eu quero hoje esclarecer, mostrar o que o profeta está dizendo nesta mensagem, o arrebatamento. O arrebatamento, ele diz assim, olha como o profeta está dizendo aqui, o profeta William Marion Branham. Ele diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero que vocês notem uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isso. Vocês estão vendo? O profeta está dizendo aqui: não perca isso. Está vendo agora? Note, a palavra diz que em 2 Tessalonicenses que há três coisas. Note, do versículo 13 ao 16, há três coisas que tem que acontecer antes que o Senhor ele próprio apareça rapidamente agora, de modo em que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa, o que acontece? Note, um alarido, uma voz e uma trombeta. Leia isso agora e vejamos que está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Três coisas acontecem: uma voz, um alarido, uma voz e uma trombeta. Tem que acontecer antes que Jesus Cristo apareça agora. Um alarido, Jesus fará todas essas três coisas quando ele estiver, está vendo? Quando ele estiver descendo. Três coisas têm que acontecer para que esse arrebatamento venha acontecer. E ele fala assim, ó, o alarido, o que é o alarido? É uma mensagem saindo primeiro, o pão vivo, a vida produzindo a noiva. O que é o alarido? É uma mensagem saindo primeiro, o pão vivo, a vida produzindo a noiva. Olha, meus amigos, essa mensagem que vem saindo primeiro, esse alarido, ele está sendo pregado desde o dia 28 de fevereiro de 1953. Esse alarido já vem sendo pregado. Essa mensagem que eu vos prego faz parte desse alarido. Esse alarido é essa mensagem desse profeta que veio para que vocês venham entender como será esse arrebatamento. E ele diz assim, três coisas acontecem: uma voz, um alarido, uma voz e uma trombeta. Tem que acontecer antes que Jesus Cristo apareça. O alarido, Jesus fará todas essas três coisas quando ele estiver descendo. O alarido é a mensagem saindo primeiro, pão vivo, a vida produzindo a noiva. Agora, Deus tem maneira de fazer coisas e ele nunca muda a sua diretriz. Ele nunca muda a sua diretriz. Ele é o Deus imutável. Em Amós 3,7 ele disse que não faria coisas algumas na terra até que primeiro revelasse o seu segredo aos seus servos profetas. É exatamente tão certo como ele prometeu, isso ele o fará. Vocês estão vendo? Essa mensagem desse profeta é esse alarido. E ele fala bem assim, ó: agora já passamos pela era da igreja, porém nós fomos prometidos nos últimos dias, conforme Malaquias 4.
que haverá um retorno de um profeta na terra, isto mesmo, note, a sua natureza é como ele aparecia, ele é de sempre. Vocês estão vendo? Sobre o que é o estelarido, esta mensagem que está nos apontando para receber o arrebatamento. E ele diz aqui, continuando a mensagem, o arrebatamento, para que vocês venham entender. A primeira coisa que vem, quando ele começar a descer do céu, há um alarido. O que é isso? É uma mensagem para reunir o povo, é uma mensagem, sai primeiro, agora é tempo das preparações das lâmpadas. Levantai-vos, preparai as vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima, não a sétima, aí é o esposo, levantai-vos e preparai as vossas lâmpadas. E eles prepararam, algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lamparinas, está vendo? Porém, o tempo da preparação das lâmpadas. O que é o alarido? É o tempo da preparação das lâmpadas. É o tempo da noiva se despertar. É o tempo de você entender como será esse arrebatamento. E ele diz assim, veja, essas coisas acontecem. O meu estimado irmã, quando Deus do céu sabe que eu poderia morrer nesta plataforma agora mesmo, vocês simplesmente deveriam andar por aí um pouquinho, simplesmente. Ele está dizendo aqui, se ele estivesse falando uma coisa falsa, ele poderia morrer naquela plataforma rapidamente. Então, o alarido, o que é o alarido? Essa mensagem saindo primeiro. Quando a moça me perguntou se a igreja vai passar pela tribulação, pois a igreja vai passar pela tribulação, por não receber essa mensagem. Porque só quem vai receber essa mensagem aqui é a noiva de Cristo eleita, a predestinada a subir. E as religiões do sistema vai ficar aí para enfrentar a grande tribulação. Ok, prosseguindo esta mensagem, para que vocês possam entender, ele diz assim, ó, agora a primeira coisa é um toque, a primeira coisa, uma trombeta, e uma voz, e um alarido. Então essa voz, uma trombeta, o alarido é uma mensagem aprontando o povo, está vendo? E segundo, é uma voz de ressurreição. A mesma voz, grande voz, em São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro. Vocês estão vendo? Aquela voz estava em um homem chamado Jesus Cristo. E esta voz estará de novo em outro homem na terra, que ele será Miguel, o grande príncipe, porque é na voz do arcanjo. Na voz do arcanjo, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E ele diz assim, ó, reunindo a noiva, então a ressurreição dos mortos, veja, para seres arrebatados. Isto, agora observe as três coisas que acontece. A segunda, o que é? Foi uma trombeta, um alarido, uma voz e uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta, que sempre a festa das trombetas está chamando para o povo para a festa. Isto será a ceia da noiva no céu, do cordeiro com o noivo no céu. Vocês estão vendo? E ele fala assim, a primeira coisa que sai é a sua mensagem reunindo a noiva. E a próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. E que morreram no passado, em outras eras, eles foram arrebatados juntamente, e a trombeta é a festa no céu. Ora, essas são as coisas que acontecem, amigos. Vocês estão vendo? E ele fala assim, o que acontece, amigos? Nós estamos bem nesse ponto. Portanto, agora a única coisa que a igreja saindo tem que permanecer perante o Filho para amadurecer. Qual é essa mensagem? Que a noiva tem que permanecer perante o Filho para amadurecer. É Malaquias 4:2, que nascerá o sol da justiça,
e salvação debaixo de vossas asas. Essa mensagem de Malaquias 4:2, ela vem para amadurecer o fruto. Como o profeta diz assim, o fruto está na copa da árvore, dando nele a sua doçura predestinada, como tem mostrado a revelação. Então, meus amigos, eu quero mostrar para vocês, o profeta William Branham diz que a igreja tem que permanecer perante o Filho para amadurecer. Eu vou explicar isso aqui para vocês entender. Olha, Jesus Cristo, ele veio na terra como filho do homem, um profeta. Depois veio Paulo, o 7 mensageiro. Paulo, ele era filho do homem. Paulo também foi profeta. Mas os outros mensageiros, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, esses mensageiros aí veio na manifestação filho de Deus. Vocês parem para entender, na manifestação filho de Deus. O que é a manifestação filho de Deus? É Deus ungindo o mensageiro e o povo. Depois Irineu ungiu o mensageiro e o povo, Lutero o mensageiro e o povo. Mas quando chegou no final, veio o ministério de novo, filho do homem, que é irmão Branham. Mas o profeta está dizendo aqui que virá outro ministério, filho de Deus. Vocês estão vendo? Como diz: eis que vem a hora agora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Não, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. O que esteja morto viverá. É assim que está escrito. Aí o profeta fala aqui, ó, nessa mensagem aqui, vou mostrar para vocês aqui o profeta fala. Perguntas e respostas, número 1, parágrafo 194. Ele diz assim, ó: o qual foi o último sinal que eles tiveram antes que regressasse esse filho prometido, pelo qual estamos todos eles anos, esperaram todos esses anos. Estava Deus de pé em forma de um homem e podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara. Sara sendo a igreja, representando a igreja. Isso aqui era o profeta. Discernindo os pensamentos que estavam na igreja, que encontrava detrás dela. Isto é certo. Imediatamente depois disso, depois do ministério de irmão Branham, ela se transformou outra vez em um jovem, ele um jovem. Isaac foi trazido em cena, o filho prometido. Eu creio que vocês estão vendo. É a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. Vocês estão vendo? Antes do rapto. É exatamente isso, eu creio. Terminou a chuva. Apenas leia os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Vocês estão vendo que o filho prometido é antes do rapto. Por quê, meus amigos? A noiva que vai subir no arrebatamento é o tipo de Rebeca. Quando o irmão Branham estava nos Estados Unidos pregando essa mensagem, aquela noiva ali era o tipo de Sara. Mas o profeta, o irmão Branham, quando ele partiu, ele já deixou essas noivas, essa igreja, essa mulher do Cordeiro já grávida desse filho prometido. Ela já está grávida, só que essa Sara, ela é incrédula. Uma mulher que está grávida e não sabe que está grávida. Mas como lá em Apocalipse fala que a mulher, Apocalipse 13, fala que a mulher deu luz a um varão, um filho, que esse filho foi arrebatado para Deus. E esse ministério do filho prometido, olha, meus amigos, o profeta diz aqui que é a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. Não é depois do arrebatamento, não. Nós temos, meus amigos, que nossos corpos têm que ser transformados em um corpo jovem. Vocês estão vendo? E esse mensageiro que vai vir, ele vai ser ungido, ele e o povo. E o profeta fala que será a Senhora Jesus e o Senhor Jesus, os dois na terra. Vocês estão vendo? Agora o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas. O profeta diz nessa mensagem aqui, ó, que é o Deus imutável, ele não muda seus planos. Ele não muda os seus planos. Ele diz assim: veja, essas coisas acontecem. Ele fala assim em Malaquias 4 e tal:
ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui, simplesmente deveria andar poucos, simplesmente, deixa eu ver se é aqui. Agora, a terceira coisa é unindo a noiva, é a ressurreição da noiva. Está por aqui, mas depois eu... Mas vamos prosseguir a leitura. Mas é Amós 3,7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos profetas. É assim que está escrito. E as religiões vivem disturpando a Bíblia para que vocês nunca vão entender o que é o Evangelho. Ele diz assim: ouvi, mas agora vejo. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias que o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunho. Abraão e os outros não recebeu o Filho prometido que ele estava esperando. Foi trazido imediatamente após aquilo. Está vendo? A igreja está esperando pelo Filho prometido. E ele virá bem após os dias deste ministério, o ministério de Mombrana, e ele será revelado do céu. Eu pergunto a vocês da mensagem: quem de vocês estão aí esperando por esse Filho prometido? Que a igreja está esperando por esse Filho prometido, e ele será revelado do céu. E nessa outra mensagem aqui, fala que é o ministério antes do rapto. É o ministério para reunir o povo a subir. Vocês estão entendendo? Espero que vocês estejam entendendo. Vocês que dizem que creem na mensagem desse profeta, vocês deixaram de entender a principal coisa, que é esse arrebatamento. Existirá, meus amigos, um ministério ainda após o ministério de Mombrana, que será chamado Filho Prometido. Que esse Filho Prometido é o tipo de Isaac. Isaac que vai reunir a Rebeca. A noiva que vai subir no arrebatamento é aquela noiva que largou tudo, seu pai, sua mãe e sua parentela, para seguir o Eliezer, para levar ela para um filho prometido de Abraão. A Bíblia diz: assim como foi no dia de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi o dia de Sodoma, Deus desceu em carne para revelar a Abraão a promessa de um filho. Pois Deus desceu em carne no irmão Brana e revelou a Sara incrédula a promessa de um filho. E dentro das mensagens está aqui a promessa de um filho. E vocês estão aí esperando por esse filho. Como é que vocês dizem que se é esposa de Cristo está grávida e não sabe? Ele diz assim: é da mesma forma que a igreja que recusa ser grávida, tá vendo? Olha isso aqui, é muito importante. Vocês aí que ouviu uma mensagem como essa e recusar ao que o profeta está dizendo aqui, da mesma forma como a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos, para trazer filhos dessa era. Não somos luteranos, não somos wesleyano e nem somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus, para trazer o filho desta era, o filho semente. Amém? Eu espero que compreenda que não podia se engravidar, E então aqui ele repudiou a divórcio. E isto é correto, mas ele não deve ser através de repudiá-la. E ela repudiou. Vocês estão vendo, vocês da mensagem, que vocês não tiverem querendo ser grávida desse ministério, desse filho prometido, vocês vão ser repudiados. É a mulher que não quer se engravidar do esposo. O profeta deixou essa igreja dos Estados Unidos, deixou essas mensagens aqui, através desse filho prometido, que o Mombrana diz aqui na mensagem, o arrebatamento. Ele fala assim,
Deixa eu ver se acho. Ele diz assim: não, o filho prometido. A primeira, ele fala assim: nós estamos bem nesse ponto. Agora, a única coisa que a igreja saindo tem que permanecer perante o filho para amadurecer. Vocês estão vendo a mensagem de Malaquias 4:2, que nascerá o sol da justiça e salvação debaixo de vossas asas, e saireis e crescereis como bezerro observador. A mensagem do crescimento, para que vocês venham receber o corpo glorificado, para que vocês possam vestir aquelas compridas vestes brancas. Vocês capitem o que o irmão Branham está dizendo. Ele fala assim, ó, reunindo a noiva. Ele fala, o alarido é uma mensagem aprontando o povo. E segundo, é uma voz de ressurreição. A mesma voz, a grande voz de São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro, reunindo a noiva, e então a ressurreição dos mortos. Veja, para seres arrebatados. Isto. Agora observe as três coisas que acontecem. A segunda, o que foi? É uma trombeta, uma voz, um alarido, uma voz e uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta, do qual que sempre a festa das trombetas. Está chamado o povo à festa. Isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva, no céu. E ele fala, a primeira coisa, o que sai, a sua mensagem reunindo a noiva. E a próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida, que morreram no passado, em outras eras, e eles foram arrebatados juntamente a trombeta e a festa no céu. Ora, estas são as coisas que acontecem, amigo. Nós estamos bem neste ponto. Portanto, agora a única coisa que a igreja saindo tem que permanecer perante o filho para amadurecer. Vocês estão vendo? Como eu estava explicando, meus amigos, às vezes você que não conhece essa mensagem, que nunca ouviu falar deste profeta, que traz esse alarido, no decorrer das eras da igreja, Deus introduziu o apóstolo Paulo como apóstolo e os outros como filho do homem e filho de Deus. Deus, ele vem em três filhos: filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. O filho do homem é profeta. Filho de Deus Deus vem ungindo o mensageiro e o povo. E filho de Davi é Jesus Cristo sentado no trono no milênio. Deus tem estes três filhos, essa manifestação de três filhos. Durante o decorrer das eras da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Deus usou Paulo, o primeiro mensageiro da primeira era de Éfeso, como profeta. Aí veio Martim, Paulo, Irineu, Martinho, Colombo, Lutero, o Wesley. Todos esses ministérios aí foram filhos de Deus. Que esse ministério Deus veio ungindo o mensageiro e o povo. Mas depois Deus usou o irmão Branham como filho do homem, de novo profeta, para nos trazer de volta a palavra, para restaurar a mensagem de Paulo, que durante o decorrer das eras, as denominações, o sistema dos homens, deturparam a mensagem de Paulo, colocaram as mulheres dos púlpitos, e deturparam a mensagem. O profeta veio, restaurou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos 2:38, e nos mostrou que a Santíssima Trindade é a marca do romanismo, que nós temos que afastar dela, porque essa igreja, essa é a doutrina número 1 da igreja romana, que lá no Apocalipse diz que 17, que ela tem filhas, a igreja, a grande meretriz tem filhas, e o anjo passa e fala assim, ó: sai dela, povo meu, para que vocês não venham participar das pragas e sejam corrigidos em suas pragas e nos seus pecados. O anjo passa e manda você sair de dentro do sistema organizado, sistema dos homens. E a moça que me perguntou: ô meu irmão, a igreja vai passar pela tribulação?
a igreja, meus amigos, vai passar pela tribulação, porque não recebeu a mensagem desse profeta. Ela não recebeu esse alarido, porque na mensagem desse profeta, o profeta veio consertar o evangelho. Não é esse evangelho que está aí, cheio de credos e dogmas, pastores vendendo igreja, pastores pregando o evangelho por dinheiro, posição social. Vocês estão entendendo, meus amigos? Amém. Então é isso aí. Vocês que dizem crer na mensagem desse profeta, vocês não sabem nada a respeito desse filho, que vai vir esse ministério Filho do Homem, que foi irmão Brana, depois vem o ministério Filho de Deus, que é para reunir o povo para subir. O profeta fala que Deus não muda a sua diretriz, que o grande Deus é imutável. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, mas para guiar o povo, Deus usou quem? Josué. Não foi Moisés que guiou o povo. Deus usou João Batista, Deus usou Elias, depois Eliseu. O ministério sempre é duplo. Deus usou João Batista e depois Jesus Cristo. E Deus usou o irmão Brana e agora tem filho prometido. Olha, meus amigos, esse ministério Filho Prometido, você só encontra ele lá em Apocalipse, que a mulher está grávida, aquela pincelada lá. Mas quem foi irmão Brana? Olha, vocês que não entenderam a terceira etapa, vocês não entenderam a terceira etapa, Deus veio através do apóstolo Paulo escrever a Bíblia, as cartas de Paulo. Nós somos cristãos porque a mensagem de Paulo que nos mostrou e nos capacitou a ser um cristão. Paulo ele escreveu a Bíblia porque ele era profeta, mas quando chegou em Apocalipse, no final, Deus usou outro profeta para continuar escrevendo a Bíblia. Nenhuma profecia que o William Branham profetizou dentro do selo se cumpriu ainda. Nenhuma. Porque para essa profecia que o William Branham profetizou se cumprir, tem que os 7 trovões estiver na terra soando suas vozes. Aí o cordeiro sai do trono. Como é que você pode dizer que o cordeiro saiu do trono? Que nós precisamos do sangue do cordeiro para nos purificar. Olha, meus amigos, quem veio revelar os selos não foi o cordeiro. O cordeiro não poderia sair da prospiação. Quem veio revelar o selo foi o Espírito Santo. Foi o Pai que veio revelar o selo. Os selos foram revelados para a noiva do cordeiro. Nós, como noiva de Cristo, nós sabemos da revelação desse selo, mas Jesus Cristo não sabe nada desse selo. O profeta fala que foi aberto para a noiva, não para Cristo. Mas quando Jesus Cristo ele sai da prospiação, ele já pega o livro aberto da mão do Pai. Vocês estão entendendo? Que o livro já está aberto para buscar a sua noiva. O que nós temos, meus amigos, é as revelações. Mas quando o cordeiro toma o livro da mão do Pai, aí vai vir o complemento de tudo que foi profetizado pelo profeta irmão Branham. O profeta profetizou que a costa oeste dos Estados Unidos vai tudo entrar para debaixo d'água. Quando esse cordeiro sair da intercessão, todas as profecias que o William Branham profetizou, porque para que a costa oeste entre dentro do mar, é preciso falar a palavra, para que os mortos venham sair da sepultura. Quando aquele grande trovão vindo, e o profeta fala que ele sabia o que era aquilo, quando aquele trovão vindo, o 7º trovão soar a sua voz, que é a revelação do arrebatamento, quando aquele trovão soar a sua voz, o profeta fala que a terça parte da terra está pronta para afundar, e a costa oeste é o trovão da ressurreição. Espero que Deus, não pode existir uma voz, a voz tem que estar em alguém tem que falar essa voz, e Deus tem escondido sempre num vaso de barro o seu segredo, e tudo isso está escondido em um homem aqui na terra, que esse homem falará. Mas quem será este homem?
só o Espírito Santo que possa indicar em seu coração. Porque Deus, o Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas. E existirá um arrebatamento. E existirá o ministério Filho Prometido. O Filho Prometido, isso não está na Bíblia, meus amigos, está nas mensagens do irmão Branham. O irmão Branham vê que Deus, através do profeta, ele continuou a Bíblia. A Bíblia encerrou. Quando o irmão Branham cumpriu aquela obra de evangelista, a Bíblia que estava escrita, essa Bíblia aqui encerrou. Se vocês quiserem conhecer a continuação da Bíblia, vocês leiam essas mensagens aqui, ó, de 63 a 65. Vocês estão vendo aqui o arrebatamento. Quais são as denominações que pregam isso? A denominação prega que o céu vai abrir e as pessoas vão subir, vão desaparecer. Mas o profeta fala que o arrebatamento é em 3 fases: alarido, voz de arcanjo e trombeta. Nós já temos, meus amigos, o alarido. O alarido é a mensagem saindo primeiro. O que é o alarido? Um exemplo: você está trabalhando num andame, e de repente a corda do andame se rompe, e você fica ali gritando: socorro, socorro. Você está fazendo um alarido para as pessoas virem ali lhe salvar. Essa mensagem que eu estou pregando aqui, ela está clamando para que vocês venham entender isso. Isso é o arrebatamento. Isso é o seu socorro. Se vocês não abraçarem isso aqui, vocês vão cair na marca da besta. Vocês vão ser pegos pelo anticristo. Se vocês não entenderem o que é esse profeta, o que o profeta irmão Branham veio trazer para nós. Isso aqui, meus amigos, é só uma mensagem, mas existem várias mensagens do profeta. Aqui também é outra mensagem, ó, do irmão Branham, e várias mensagens desse profeta. E o mundo denominacional não sabe nada a respeito desse profeta, mas está aí no YouTube, está aí. Vocês entrarem no Google e pesquisar as mensagens do profeta William Marion Branham, está tudo lá, em áudio, em vídeo, para que vocês possam ouvir. Mas, meus amigos, espero que vocês estejam entendendo. É por isso, meus amigos, que a igreja passará pela tribulação, porque a igreja, ela não ouviu o alarido, ela não ouviu a mensagem que poderia colocar eles lá no arrebatamento. Nós estamos agora esperando por essa grande voz, essa voz que transformará os nossos corpos. E o profeta fala que para que nós viemos receber o Filho, nossos corpos começaremos a transformar em corpos jovens, como Abraão e Sara. Abraão já era de 100 anos, Sara de 90, então foram transformados em um corpo jovem para receber o Filho. Quem é que está pregando isso aí? Mas o profeta está dizendo. Essas pessoas que dizem que na mensagem desse profeta, por que não vê isso dentro das mensagens? Então, com as fitas, e eles incentivando as pessoas a ouvir as fitas, e as pessoas ouvem as fitas e não entendem o que as fitas estão dizendo. Espero que vocês estejam entendendo um pouco a respeito disso. Eu poderia falar mais coisas a respeito disso, porque eu fui levado em espírito e vi muitas coisas, mas Deus é tremendo, e o profeta irmão Branham, ele é essa voz. O profeta irmão Branham, ele é esse alarido. É esta mensagem que eu vos prego. Se vocês ignorantemente achar que isso é um absurdo e não ouvir essas mensagens, vocês vão perder o arrebatamento. Quando vocês receberem a tribulação em suas costas, vocês vão dizer assim: não tinha que ter um arrebatamento. E o arrebatamento é esse aí. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. 3 manifestações, 3 coisas. E outra mensagem do arrebatamento, o profeta fala que são 3 manifestações distintas. A palavra distinta quer dizer separado. E as pessoas dizendo que o profeta fez tudo, que não tem mais nada para frente. Ainda há uma voz de arcanjo e uma trombeta. Ainda vão ter pessoas que vão estar no meio desse povo que dizem
mas elas não vão ter as vestes da festa do casamento, e vão ser lançadas nas trevas exteriores. Mas tudo isso, a palavra tem que se cumprir. Espero que vocês tenham entendido o que irmão Branham está dizendo nessa mensagem. Ele fala assim, ó, vou ler mais uma vez para encerrar essa pregação. Ouvi, mas agora vejo, parágrafo 113. Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. Vocês estão vendo que só as pessoas que vão reconhecer esse profeta, eles são a semente real de Abraão. Está vendo? Pouco antes do fogo cair, recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunho. Abraão e os outros não recebeu. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. A igreja está esperando pelo filho prometido. E ele virá bem após os dias deste ministério, com o ministério de irmão Branham, e ele será revelado do céu. Vocês estão vendo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, será revelado do céu, assim como o profeta, irmão Branham. Por que o irmão Branham foi revelado do céu? Porque aquela nuvem misteriosa de 1963, o profeta foi levado dentro daquela nuvem que existia 7 anjos. O anjo mais subsaliente desceu com ele para revelar o selo. Essa mensagem foi revelada do céu. Deus mostrou, assim o filho prometido também vai ser revelado do céu. Vai acontecer algo no céu para que esse filho prometido seja introduzido aqui entre nós. Vocês estão vendo? E ele diz assim, ó. E ele fala assim. Perguntas e respostas número 1, 194. Qual foi o último sinal que eles tiveram antes que regressasse este filho prometido, pelo qual esperamos todos esses anos? Estava Deus de pé em forma de um homem e podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara. Sara sendo a igreja, representada a igreja, discernindo os pensamentos que estavam na igreja, encontrava detrás dela. Isto é certo. Imediatamente depois disso, ela se transformou outra vez em um jovem, ele é um jovem, está vendo? Isaac foi trazido a ser o filho prometido. Por que, meus amigos? O filho prometido, o que está escrito nessa mensagem aqui, que eu acho que vocês possam ver, o que está escrito nessa mensagem aqui, para que vocês possam entender essa mensagem dos selos aqui, para encerrar essa pregação. É no final aqui, ele fala, vou ver se eu acho. Ele fala assim, ó. Agora, note, a abertura desse 7º selo também está no mistério tríplice. Falarei do mistério 7 trovões, os 7 trovões no céu. Revelar este mistério será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Vocês notem, Deus dá no mistério tríplice. E ele fala aqui, quer ver? Ele fala assim, ó, para que as pessoas dizem que o 7º selo foi revelado. Aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, tá vendo? Ele também omitiu novamente, veja. Desse modo, vemos que ele é um completo mistério. Portanto, ainda não é a hora do mistério ser reconhecido, tá vendo? Portanto, chegaremos até aqui. Está vendo? Até aqui. O resto dele, está vendo? O resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus Cristo aparecer na terra novamente para a sua noiva. Quando é que Jesus Cristo aparece na terra novamente para a sua noiva? Nesse ministério, Filho de Deus.
porque nós não encontraremos Jesus Cristo na terra. A Bíblia fala que nós encontraremos Jesus Cristo fisicamente nos ares. Nós encontraremos o Senhor nos ares. Jesus Cristo não pisa aqui na terra, mas nesse ministério, Filho de Deus, o resto do sétimo selo, o sétimo selo, ele foi aberto e foi interrompido. Foi interrompido, o profeta fala aqui, ó. Aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também omitiu novamente. Veja, deste modo vemos que ele é um completo mistério. Portanto, ainda não é a hora do mistério ser reconhecido. Portanto, chegaremos até aqui. O resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus Cristo aparecerá na terra novamente para a sua noiva. Vocês estão vendo que Jesus Cristo esteve fisicamente na terra através do profeta, irmão Branham, e ele estará de novo na terra nesse filho prometido. E depois desse filho prometido reunir essa noiva, nós encontraremos com o Senhor nos ares. É assim que está escrito. Que a graça de Deus esteja sobre vocês, grande Pai celestial, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, abrir o entendimento do teu povo. Eu expus aqui, Senhor, a tua palavra, que a tua graça, Senhor, manifesta no coração de cada um, que venha entender, Senhor, que a igreja, Senhor, passará pela tribulação, mas essa noiva que ouviu esse alarido, Senhor, irá para a ceia das bodas do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus, amém.